Olá pessoal, eu sou José Ednilson, seu professor, e a gente está aqui novamente com o nosso programa Em Outras Palavras, entrevistando sempre uma figura interessante do nosso meio a respeito de um assunto mais interessante ainda. Hoje comigo aqui a professora Silvana Aguiar dos Santos, doutora em Estudos da Tradução e professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda, professora Silvana, mais uma vez. A gente já teve uma experiência conversando sobre alguns outros assuntos aqui, mas hoje eu quero tratar contigo sobre um tema que eu sei que você tem se tornado uma referência nessa área, por suas pesquisas, por seu interesse principalmente nesse contexto, que é o da tradução e da interpretação jurídica. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse contexto, porque quando a gente fala de interpretação e tradução jurídica, a gente sempre imagina que são tribunais. Sim. E isso vai muito mais além, não? Sem dúvida. Bom dia, professor José Ednilson, bom dia, alunos. Realmente esse momento eu acho muito importante porque a gente pode dialogar de uma forma contextualizada e mostrando também outros espaços que tem na interpretação e na tradução jurídica. Indo diretamente ao foco, não é só tribunal. A gente imagina que no primeiro momento esse é o contexto que, entre aspas, é mais visível à sociedade. Mas outros espaços como delegacias, outros espaços como reuniões e assessorias a advogados, instrução de defesa, ou seja, você tem N espaços onde você pode atuar como tradutor e intérprete de Libras português. Esse espaço hoje em dia está crescendo cada vez mais, tem aparecido novas situações, por exemplo, em algumas situações de julgamento, às vezes a gente tem a solicitação ad hoc, e acho isso bem importante, porque no país a formação desses tradutores e desses intérpretes, ela ainda está caminhando num processo de profissionalização. A gente não tem hoje no país uma formação específica para esse profissional. E mesmo em sendo, entre aspas, específico, é importante a gente pensar quais são as demandas, quais são as competências, quais são as características de cada um desses contextos que vão viabilizar uma formação mais ampla para esse profissional, principalmente nas línguas de sinais, o que em outros países a gente já tem uma realidade bastante diferente em relação a isso. A própria criação das centrais de interpretação de Libras, tem ocorrido muitas demandas, certamente, de interpretação no contexto jurídico, uma vez que a pessoa surda pode solicitar um intérprete para acompanhar em diferentes contextos. Você tem acompanhado de alguma maneira essa... Eu tenho acompanhado, mas assim, muito pontualmente. Eu tenho a experiência de 2 centrais de intérpretes, uma inclusive eu acompanhei por meio de uma orientação de iniciação científica, um aluno do curso de Letras Libras, o Saulo, pesquisou e mapeou essas centrais aqui na região sul e trouxe um pouco mais da realidade de Florianópolis, das demandas dos intérpretes de Florianópolis. E acompanhei informalmente, a partir de uma visita técnica, na Central de Brasília, do DF, na verdade. Então, a demanda que esses intérpretes trazem, ela precisa ser urgentemente mapeada, porque envolve uma série de questões, desde postura, questões éticas, formas de localização do espaço. Por exemplo, se você está numa situação de julgamento, a localização onde o intérprete vai ficar, ela é uma. Se você está numa situação de conciliação, a localização onde esse intérprete vai se posicionar é outra. Por quê? Porque o próprio objetivo da mediação é um, o objetivo do julgamento é outro. E essas questões precisam ser consideradas quando um intérprete vai atuar. O que normalmente acontece? É um intérprete que não tem uma experiência tão larga assim. Em alguns casos, não no caso das centrais, mas no geral é um intérprete que vai sozinho, que não conhece e não domina aquele contexto, e a gente sabe que por si só a linguagem jurídica ou o famoso juridiquês é uma coisa que assusta. Então esse profissional acaba à mercê de todas aquelas pessoas que compõem o cenário jurídico. Inclusive o próprio protocolo, Exato. Não apenas a linguagem, mas o protocolo jurídico, ele é peculiar, Exatamente. E aí eu acho uma coisa assim, bem importante hoje em dia, a maioria,
pelo menos nas capitais, o que também acho que a gente precisa pontuar aqui a questão urbana e a questão não urbana, né? Porque em muitas cidades nem sempre tem à disposição um intérprete formado, qualificado para atuar nessa situação. Muitas vezes são chamados familiares, professores que nunca tiveram diante daquela situação. Então esse protocolo ele instrui o profissional a saber como se comportar, como atuar dentro desse espaço, né? Então isso sim eu acho bem importante. Teve casos já de intérpretes que tiveram problemas psicológicos, porque não estavam preparados para a situação das quais eles iriam interpretar, né? Principalmente em situações de casos de família, né? Onde você interpreta N assuntos, mas os mais comuns, guarda compartilhada, divórcio, né? Então essas questões assim, elas mexem bastante, né? Hoje em dia a gente não tem um mapeamento, por exemplo, de quantos surdos estão em situação prisional. Isso seria um dado bem importante, né? Então eu vejo assim, muitas ações sendo construídas, mas ainda dispersas. Se você observar na Justiça do Trabalho, a gente tem aí muitos anos já de discussão nesse aspecto. Na Justiça do Trabalho já tem essa situação toda. Mas em outros campos, por exemplo, a área penal, a gente não tem nada registrado ainda. Né? Até mesmo cível. Que em geral, entre as outras pessoas, demandaria muito. Sim. É uma área da justiça que demanda muito, porque envolve disputas corriqueiras do dia a dia. Né? Mas a gente realmente não observa isso tão presente, especialmente no contexto das pessoas surdas, ou da acessibilidade para as pessoas surdas. Sim. Nesse contexto, né? E uma das coisas que a gente vê ainda é muito essa menção da acessibilidade, da educação especial, da pessoa como deficiência. O direito ao acesso a um tradutor, a um intérprete, ele não é focado a partir do ponto de vista do direito linguístico. E aí eu já queria assim, indicar uma pessoa que tem trabalhado nesse aspecto, que é a Hannah, né? Hannah Baer, né? Ela fez um TCC, o TCC trabalha sobre as políticas linguísticas no ordenamento jurídico, políticas linguísticas obviamente voltadas a Libras, discutindo justamente como um ponto de vista como direito fundamental. Né? Então a gente tem trabalhado nesse aspecto, eu acho que provavelmente logo ela deve estar publicando algum trabalho nesse sentido. E a Hannah, ela é participante do Intertrades, né, que é o nosso grupo de pesquisa, do qual eu sou vice-líder, o professor Carlos líder, o professor José e a professora Neiva coordenando linhas também, que tem buscado de alguma forma institucionalizar essas pesquisas, ou, enfim, N campos que estão aí, né? E esses contextos menos evidenciados, exatamente, né? Considerando a educação, né? Se você comparar com a interpretação educacional, que hoje tem tido muito mais espaço, inclusive nas pesquisas, comparado a eles, a gente busca evidenciar um pouco mais esses contextos. E eu acho bem interessante porque existe uma discussão que, claro, não é o foco da nossa entrevista hoje, do nosso diálogo, mas assim, na educação é muito pontuado essa necessidade do profissional ser formado na área da educação, ou dessas questões que às vezes é professor, é intérprete, é uma discussão muito frequente dentro da interpretação educacional. Na interpretação jurídica eu até brinco às vezes que as pessoas não pensam em ser juiz ou não pensam em ser promotor, mas obviamente precisa de um conhecimento na área jurídica, né, que tem sido discutido no país. Que formação seria essa? Né? Eu acho isso fundamental, porque obviamente não é a realidade de termos hoje uma formação em direito de 5 anos, mais uma formação em tradução ou interpretação. Como que a gente vai ajustar essas competências que são necessárias à formação desse profissional? A gente tem visto algumas situações em alguns países, por exemplo, né, na Inglaterra, a gente tem uma formação de extensão desses profissionais compartilhada com pessoas da área jurídica, com disciplinas pensadas para intérpretes, né, a partir das demandas que emergiram naquele país. Então, no caso lá, foi a área penal. Mas aí a gente não pode importar essa formação para cá, porque, primeiro, a nossa realidade é diferente. Segundo, o ordenamento jurídico é diferente. Aqui a gente tem uma linha, por exemplo, do direito romano. Esse juridiquês todo vem
dessa linha bastante diferenciada, que na Inglaterra é o direito anglo-saxão, né? Então tem pontuações bem diferentes, assim. É preciso tomar cuidado, não dá para importar uma formação e transportar ela para cá da mesma forma. E por outro lado, não tirar a responsabilidade da própria justiça, como instituição pública, de assumir responsabilidade sobre isso. E aí eu me refiro não só apenas ao caso da língua de sinais, mas ao caso também de outras línguas, inclusive porque hoje a gente tem recebido muitos imigrantes. O Brasil é historicamente um país de imigrantes, né? Mas infelizmente a gente ainda não vê essa preocupação do sistema judiciário, não com a possibilidade de ofertar o serviço de tradução ou de interpretação, porque eles até ofertam, né? Existe até uma política, né, da chamada do profissional para atuar como técnico em um determinado processo. Mas a formação, a Suprema Corte Americana, por exemplo, ela já ofereceu cursos de formação para aqueles que iriam atuar na corte, né? Então tem essa ausência também um pouco do Estado na preparação dos profissionais, né? Sim. Você acha que isso se estende aos cursos de formação? Sim. De que maneira que você vê hoje os cursos de formação em relação à tradução e à interpretação jurídica? Tem iniciativas que são interessantes, assim. Por exemplo, depois eu vou deixar com o professor José algumas indicações de bibliografia e tal para disponibilizar para todos vocês. Mas essas iniciativas ainda estão muito dispersas. Por exemplo, se nós trabalharmos no ponto de vista da graduação ou da pesquisa ou da universidade em si, a gente tem alguns programas de extensão. Por exemplo, aqui na UFSC, né, recentemente foi criado o TIUS-JUR, que é um programa de extensão chamado Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais na Esfera Jurídica, onde tem contemplado 3 vertentes assim, principais. Uma delas, a questão de terminologia e glossário, né, que é coordenada pela professora Mariane. A parte de tradução e interpretação, que é coordenada por mim. Inclusive, nós estamos num processo de tradução de uma cartilha para o tribunal, já autorizado. E depois eu quero comentar um pouquinho sobre o papel da tradução também, que é uma coisa que a gente não vê. A gente está muito focado só na interpretação, né? E a linha do professor André Reichter, que é justamente condensar esses dados, essas reivindicações da comunidade surda. Porque a gente precisa fazer um processo de ida, um processo contínuo, um processo de ida e volta. Ou seja, não é olhar a partir somente da instituição, mas olhar que serviço essa comunidade está esperando, ou não está esperando, ou não conhece. Por que ela não acessa? Quais são as demandas, os obstáculos que impedem essa comunidade de acessar o poder judiciário, né? Então, são algumas das questões que têm endossado esse programa de extensão. Em outros lugares, né, saindo um pouquinho fora da universidade, a gente tem tido cursos de capacitação, né? Empresas têm oferecido cursos, ainda incipientes, mas têm oferecido, né, na formação de intérpretes, né? E esses cursos, eles partem muito da prática do profissional. Isso é uma coisa interessante também, ou seja, a necessidade de compartilhar com outros profissionais na prática efetivamente como se faz, como se comporta, qual é o protocolo, quais são as partes do processo, o que o intérprete precisa saber em relação a isso, né? Outros espaços, como por exemplo o programa de pós-graduação em estudos da tradução da UNB, tem ofertado, tem produzido vagas e pesquisadores têm entrado com pesquisas sobre isso, né? No caso, estou me referindo aqui à questão terminológica, tem pesquisas já registradas. São Paulo, por exemplo, a Delegacia da Pessoa com Deficiência, onde tem um setor em que a maioria dos casos são atendidos por surdos. Temos lá a Adriana Venancino, que tem produzido algumas discussões, esteve conosco na última atividade do TIUS-JUR. Então, essas demandas assim, estão sendo de alguma forma sistematizadas, ou por meio de cursos de formação curta, ou por meio de programas de extensão, mas ainda tudo muito incipiente, né? No sentido de que a gente não tem um mapeamento, por exemplo, da região sul, ou um mapeamento da região norte em relação a isso. Nós são profissionais que vivenciam cotidianamente essas situações, né?
E aí eu acho que é bem importante que os intérpretes comecem a realizar registros das suas práticas, né? Porque nada melhor poder observar a demanda a partir de uma reflexão teórica sobre isso também, deixar registrado essa questão. Por exemplo, nós dizemos, o contexto jurídico é muito recente, é muito novo, não temos profissionalização, não temos nenhuma carta de solicitação em algumas cidades, nas capitais, isso já é um pouco mais comum. Eu me surpreendi quando eu estava produzindo um artigo para as Belas Infiéis, inclusive que você foi o organizador, em que um dado remetia a 1907, uma das primeiras cartas de solicitação de um juiz para intérpretes na delegacia, porque ocorreu uma rebelião das pessoas surdas no INES. Se nós não acessarmos esses arquivos históricos, a gente nunca vai saber nem imaginar que em 1907, se não me engano, está lá no artigo, depois o artigo vocês podem dar uma lida, solicitava a presença de um intérprete. E aí quem foi uma professora do INES e tal. Então nós precisamos de mais pesquisas nesse aspecto, não só focadas na terminologia, mas num âmbito maior. Por exemplo, qual é o papel da tradução no acesso a esse espaço? Né? A gente não tem materiais. Essa cartilha, por exemplo, ela emerge a partir de uma atividade de sala de aula, em que o tema era violência contra a mulher. E aí nós fomos buscando materiais, realizamos um trabalho piloto e agora, felizmente, o tribunal liberou a sessão de direitos de imagem, direitos autorais, enfim. Então a gente vai produzir essa tradução. Mas é uma atividade muito incipiente ainda, né? Nós precisaríamos recolher todos esses dados, montar uma atividade em outras universidades também, né, outros polos também, porque certamente muitos de vocês já foram chamados em alguma situação para interpretar diante de um juiz, diante de um promotor, diante de uma reunião de conciliação, de instrução, perdão, ou de uma reunião de conciliação e por aí vai. E é curioso que esses contextos, agora me remetendo um pouco à prática objetiva dos intérpretes no contexto jurídico, quando se pesquisa, geralmente a gente tende a descobrir questões, até porque é inovador, as pesquisas vão ser inovadoras, se descobrir questões bem interessantes, né? Eu, por exemplo, acho bastante salutar a pesquisa da Deborah Russell, que foi a sua tese de doutoramento, onde ela apontou a interpretação consecutiva como muito mais eficiente que a simultânea, ou seja, a pesquisa demonstrou que no contexto jurídico, esse nosso ímpeto de querer sempre fazer o simultâneo, porque o simultâneo dá a ideia de se interpretar. E o simultâneo vem muitas vezes de outros contextos, como de conferência. Exato, muito bem lembrado, né? Porque a gente às vezes cria essa ideia de que o intérprete de língua de sinais tem uma função, tem um papel, e na verdade ele não tem um papel, ele tem papel conforme o contexto em que ele está, né? Ele tem funções a partir do contexto em que ele está. E aí ela descobre isso, né? Ela vai lá e revela pra gente que a interpretação consecutiva deveria ser prioritária em contexto como esse. Se a gente for até desdobrar essa pesquisa, o que é possível, a partir das considerações que ela mesma faz, no contexto médico, ela seria também bastante interessante, porque envolve as mesmas peculiaridades, talvez, que da interpretação jurídica, dadas suas diferenças, claro, né? Você poderia destacar alguma outra questão que seja bem peculiar à interpretação jurídica? Foi muito bem lembrado a pesquisa da Deborah Russell, que inclusive eu e a Hannah, a gente leu todo o material, produziu uma resenha que está sendo avaliada no periódico X, né? Então, a nossa ideia, a gente torce para que seja aprovada, porque vai ser um material ainda que mínimo, mas que vai dar uma noção geral sobre o livro produzido, que recomendo, é super importante. É em língua inglesa, né? Por isso que talvez a acessibilidade não seja tão grande para o público brasileiro. E, inclusive, além da língua, hoje em dia, pela questão financeira também, porque os livros têm ficado bastante difíceis em termos de aquisição. Mas eu acho, assim, fundamental o livro da Deborah Russell, porque ele traz pontos, inclusive, por exemplo, de que ela simulou, né, um
julgamento, e isso é uma dificuldade que a gente tem na interpretação de contextos jurídicos, porque nem sempre são autorizadas a gravação para pesquisas, a gravação fica restrita no tribunal ou em outros espaços. E a partir dessa simulação, ela pegou e pontuou aspectos que precisam ser olhados na prática com diferentes grupos que compõem o tribunal. Então, por exemplo, quais são os assuntos mais recorrentes quando você está diante de juízes? O que os juízes apontaram como elementos centrais quando participam intérpretes do tribunal? O que advogados apontaram como elementos centrais quando existem advogados? O que intérpretes apontaram como aspectos centrais quando tem essa dinâmica toda? Então isso eu acho fundamental, porque hoje em dia, muitas vezes, vamos supor, advogados ou juízes pressionam para que você realize a interpretação simultânea, porque bem sabemos que a interpretação consecutiva demora mais tempo. Mas você, profissional da tradução, da interpretação, precisa saber qual é a modalidade mais eficaz. E você precisa ter muita segurança, não só para defender ela, como também para fazer. Então, por exemplo, numa situação, saindo um pouquinho do tribunal, numa situação de delegacia, quando você tem uma oitiva, você vai precisar realizar a interpretação consecutiva, ou ela é fundamentalmente recomendável. Nem que o intérprete não saiba como fazer, ele vai necessitar parar, fazer algumas pausas, porque é um momento onde está vindo a narração toda em língua de sinais, se a pessoa que está emitindo esse depoimento for um surdo. Né? Ou seja, se você não tem segurança da informação que está vindo, você não pode se arriscar a fazer uma interpretação simultânea, entende? Porque aquele é o primeiro papel, é o primeiro momento onde aquela pessoa está fazendo todo um relato do que aconteceu com ela, seja num roubo do cartão, seja num assalto, seja num caso de estupro, ou seja, aquele material ali, ele é o material primeiro que vai compor todo um processo de investigação. E que pode levar a X ou Y da resolução final, né? Exatamente. Positiva ou negativa. Exatamente. Né? Então isso é um alerta, inclusive, para que os intérpretes estejam atentos de que não se pode trabalhar sozinho. É preciso trabalhar em equipe, ou no mínimo 2 pessoas, porque você tem a possibilidade de, na interpretação consecutiva, parar, conferir com outro colega se realmente foi aquela informação que foi dita e aí sim emitir a interpretação. Porque é aquela voz que está saindo, entre aspas, como eu sempre brinco, bem informalmente, é aquela voz que está sendo interpretada que o escrivão está lá digitando. Certo. Então, isso assim eu acho bem... Em algumas situações pode ocorrer a necessidade de intérprete relé, né? Sim. Como, por exemplo, isso acontece inclusive com entre línguas orais também, não é uma peculiaridade só das pessoas surdas, mas surdos que talvez se expressem de uma maneira não tão compreensível para o intérprete, não tem que se sentir como, eu não estou entendendo, não sei o que é interpretar. São questões linguísticas daquele que está narrando, né? E é o dialeto daquela pessoa. É o dialeto daquela pessoa, e talvez seja necessário trazer uma outra figura para esse contexto, né? Sim, essa questão é fundamental também de ser lembrada, porque a gente tem aí, a partir de dados empíricos, né, uma incidência muito alta de comunidades surdas que chegam até o judiciário que não se expressam na língua de sinais brasileira acadêmica, padrão, né, norma culta, essa que a gente está acostumada. Então, se o intérprete não tem uma vivência dentro dessas comunidades ou não conhece a língua compartilhada por essas comunidades, ele pode sim ter dificuldade de interpretar. A figura de um tradutor, e seja aí um tradutor surdo ou um outro intérprete que possa auxiliá-lo, é fundamental, porque isso vai permitir com que a interpretação seja
enfim, trabalhada da melhor forma, né? Até porque o foco principal é a qualidade da informação, né? E a precisão da informação. Exatamente. Esse é um ponto que a gente deveria se preocupar bastante com a qualidade da interpretação, não só, claro, na área jurídica, né? Acho que às vezes na área jurídica pesa mais porque a própria linguagem da língua fonte é uma linguagem, entre aspas, que todo mundo diz pesado. É uma linguagem que você não compartilha com tanta clareza esse juridiquês, então se preocupa sempre dessa qualidade, mas isso é de todos os contextos, né? A gente não tem, por exemplo, qual foi o grau de eficácia da interpretação nessas questões na área jurídica de intérpretes. Essas filmagens, elas estão restritas muitas vezes a audiências, a tribunais. Seria uma ótima forma de poder avaliar situações que são reais. E qualidade na interpretação não significa, ou eu te pergunto, significa, no contexto jurídico, fidelidade aos discursos, ou, em outras palavras, o que eu quero dizer? Fidelidade na interpretação jurídica é eu me ater às questões linguísticas? Não. Ou o intérprete, nesse contexto, ele vai muito além, ou pelo menos um pouco além, de ser um intermediador linguístico e cultural somente? Nos casos de interpretação, principalmente aparecem essas questões. No caso de tradução, a gente tem aí vertentes muito fortes que focam nessa questão da fidelidade como uma fidelidade linguística, né? Se vocês observarem todos os trabalhos do professor Francis Albert, que também foi um dos grandes atuantes na área jurídica, tem essa linha, né, bastante forte em relação a essas questões. Na interpretação, o discurso oral espontâneo traz consigo outras questões para além do ponto de vista linguístico, entre eles as questões culturais. Então, isso tudo precisa ser considerado para o intérprete como um fator que interfere na qualidade desses trabalhos. E, obviamente, se ele ficar interpretando de uma forma literal ou de uma forma, entre aspas, fiel à questão linguística, vai complicar aquela compreensão daquela interpretação. Com isso, eu não estou dizendo que o intérprete precisa reformular, adaptar conceitos, o que é um risco, porque nem sempre se compartilha dessas questões, mas estar seguro de que ele pode sim pedir uma pausa para o advogado ou uma pausa para o juiz. Fazer uma pergunta esclarecedora, para se esclarecer. Vossa Excelência poderia dizer isso de uma outra forma? Agora, se você disser isso na primeira vez num julgamento, isso causa uma certa estranheza. Então, o que acontece? A gente precisa preparar não são só os intérpretes. A gente precisa fazer um trabalho de preparação para todos aqueles que compõem o âmbito jurídico, entendeu? No sentido de que eles estejam preparados para situações como essas. E aí, quanto mais dados empíricos até então, quanto mais experiências de outros países a gente tiver, vai conseguir alimentar esse discurso, alimentar esse argumento de que realmente essa é a melhor prática para ser feita, né? Então, sem dúvida nenhuma, é importante que questões culturais estejam sempre presentes, né? Sejam respeitadas, inclusive. Afinal de contas, a gente já tem uma relação de poder aí bem marcada, né? Porque independente de ser surdo ou não ser surdo, mas quando você procura a justiça, a pessoa que está na posição de juiz ou que está alguém para, enfim, seja um advogado ou uma outra pessoa da agente jurídica, do Estado, um agente do Estado, por si só ele já ocupa um papel, né, de poder diferenciado daquela pessoa que está procurando. Então, se a gente utilizar, por exemplo, a linguagem como um aspecto somente focado no jurídico para oprimir essa pessoa que está buscando o direito, isso é uma questão bastante complicada também, independente de ela ser surda ou não. Por isso, precisa ser pensado de forma geral, né, considerando outros elementos aí. Silvana, a gente poderia continuar a discussão aqui por longos períodos, porque o assunto da tradução e da interpretação no contexto jurídico, como é novo, é interessante e é de interesse com certeza de todos nós, tradutores e intérpretes da língua de sinais. Mas a gente precisa encerrar a nossa entrevista, né? Eu te agradeço por você ter participado conosco e abro esse espaço para você fazer suas últimas considerações.
Eu que agradeço o convite, é a primeira entrevista que a gente dialoga sobre esse tema. Agradeço vocês pela atenção, sugiro que vocês registrem todas as experiências que já tiveram ou as questões que mais incomodam quando vocês ouvem colegas falando sobre isso, que vocês realizem pesquisas, claro que devidamente registradas, né? E aí o professor José pode orientá-los em relação a isso. Anotem todas as questões, façam entrevistas com colegas, com a comunidade surda, onde vocês estão. Tentem mapear quais são as demandas que emergem desses lugares, né? Tentem buscar quais são os espaços da área jurídica que vocês podem recorrer, seja fórum ou a delegacia, se esses profissionais já tiveram algum contato com pessoas surdas, se existem surdos que estão em situação prisional nas cidades de vocês, né? Isso tudo pode ser um tema para a iniciação científica, então eu espero vocês e tenho certeza que o professor José também. Se quiserem entrar em contato comigo, depois o professor José pode fornecer o meu e-mail. Então, obrigada por ter estado aqui esse momento com vocês. Eu que te agradeço, professora Silvana, espero você numa próxima oportunidade e agradeço a todos vocês também por terem assistido a nossa entrevista hoje e a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá, pessoal!